O Wagner Gomes, ele chega por aqui e fala aqui, ó, boa noite. Quanto em média demora mudar de grau de aprendiz para companheiro? E assim sucessivamente, desde já, obrigado. Wagner, muito obrigado aí pela sua pergunta, tá? Seja bem-vindo à nossa live. Eu acho que também não tenho memória de ter lido seu usuário, né, aqui em algum outro momento. Então, seja bem-vindo à live. Todas essas perguntas, essa pergunta que você me fez já está respondido em um dos nossos 600 vídeos aqui do canal, tá? Então, depois eu te convido a você passear por todas as nossas playlists e consumir todos esses conteúdos. Mas eu vou te dizer, assim como para iniciar, depois que você recebe o convite, Wagner, para mudar de grau, também não tem um tempo tabelado. Não mais. Por quê? Porque vai depender muito deste calendário da loja, mas principalmente da sua dedicação, Wagner. Como que isso quer dizer? O que eu quero dizer com isso? Vou falar aqui do rito escocês antigo e aceito, tá? Quando você entra como aprendiz, você tem um número de instruções a receber. O que são essas instruções? Ensinamentos. Você vai ganhar lá o seu ritual. Dentro daquele ritual tem uma série de instruções e ensinamentos. Esses ensinamentos, então, divididos por instruções, vamos dizer aqui, fazer uma analogia, dividido por aulas, tá? Para que você passe para o grau de companheiro, você precisa ter recebido todas as instruções que estão descritas naquele ritual, ok? Quando você entrou na loja, você vai receber um calendário e você vai saber todos os dias que vai ter instruções do grau de aprendiz, tá? Até para que você se programe e não falte. Mas a vida profana não para. Então, se você faltou na instrução de hoje, a loja vai ter dois caminhos a decidir. Ou ela, caso tenha mais um aprendiz contigo, né? Ou ela dá aquela instrução para o aprendiz que foi e você fica para trás e recebe depois, se for o caso, ou espera próximo ciclo, ou aquela instrução não vai ser dada, mas, porém, não vai ter como repor. Você vai ficar já uma sessão atrasado. Por isso que eu falo que depende muito de você. Tem um número de instruções, mas o tempo com que essa instrução vai ser dado, a velocidade com que isso vai acontecer, vai depender de você. Se você não faltar em nenhuma sessão, se a sua loja tiver um calendário bem montadinho, isso deve levar, em média, pelo menos um ano. Tá? Por que pelo menos um ano? Imagine que uma loja, ela trabalhe uma vez por semana, tá? Então ela vai ter que ter, dentro de um mês, no mínimo uma sessão de aprendiz, no mínimo uma sessão de mestre, no mínimo uma sessão de companheiro, tá? E depois, dependendo da loja, dependendo de como ela se comportar, ainda tem uma sessão que nós chamamos de Câmara do Meio, que é uma sessão só para mestres maçons, tá? Então, o que acontece? Você já concorda comigo que se for nesse cenário, você só, como aprendiz, só vai ter uma instrução por mês? Muito que bem. Só isso já te levaria aí a mais de 6 meses, com certeza. O que acontece? Toda a instrução que você recebe, no meu rito escocês antigo e aceito, na minha loja, você também tem que apresentar um trabalho, tá? Então, recebi uma instrução hoje. O vigilante da minha coluna vai me dar um tema sobre aquela instrução e na próxima ou daqui a 2 reuniões eu vou ter que apresentar um trabalho sobre o meu entendimento daquela aula que eu tive, daquela instrução que eu tive. Então você pega o número de instruções que um aprendiz tem que receber para poder virar companheiro e você multiplica por 2, porque é uma sessão para ter a instrução, outra para apresentar o trabalho em loja. Por isso que eu digo que o tempo mínimo é de pelo menos um ano, tá? Falando de rito escocês antigo e aceito, tá? Porque tem ritos que não tem esse critério de apresentação de trabalho, de times de instruções, é diferente. Estou falando de escocês antigo e aceito. Então, entre 1 ano a 1 ano e meio para você passar de aprendiz para companheiro, 1 ano porque o número de instruções diminui para passar de companheiro a mestre, e aí você segue sua jornada, ok? Espero ter respondido, se não manda aí que a gente retoma aí a resposta.